Os melhores vendedores meus, eles arrebentaram comigo. E aí, vou sair. Pô, a gente fez todo o processo, tal, não sei o quê. Quer ficar, sociedade... Não, vou sair. Cara, não deu certo em outro lugar. Por quê? Era muito bom para aquele tipo de produto naquela liderança. Então, um vendedor bom, respondendo diretamente a sua pergunta, não vende tudo. Orgulho de ser vendedor, comunidade OSV. Porque, principalmente hoje, o cara que tem um perfil de um produto, tira um cara de uma loja, por exemplo, num comércio, uma venda transacional, põe ele para colocar para vender consultoria de 400, 500 mil reais por ano, onde ele tem 6 etapas de entrevista, vai falar com o RH, vai falar com o pessoal de compra, vai falar com o dono, vai falar com o gestor comercial. Esse cara, ele não tem esse perfil, né? Ele tem um perfil natural transacional, então um cara mais ansioso e tal, ele não respeita ali o processo e ele trabalhou a vida inteira isso. Então, tem gente com perfil para atividade, tem gente que tem perfil para atividade de processo mais longo, venda mais complexa, consegue negociar, esperar. Ciclo de venda maior, né? Ciclo de venda maior, ele é mais organizado, ele vai ter que ter o uso de um CRM, porque senão ele se perde nesse follow-up, né? Nesse fluxo de cadência, ele se perde nisso. E aí você tem gente com perfil mais vendedor, agressivo, fechador, aquele cara que encanta rápido e tal, que para processos mais longos, isso atrapalha, porque ele quer acelerar as etapas. E tem etapas, sei lá, quando o cara é jurídico, não adianta, o jurídico é 20 dias, no máximo você pode dar uma ligada 15 para saber só como é que tá. Mas se apertar, o jurídico pega e ele põe ainda de baixo e deixa mais 10 dias você esperando. Então tem coisa que precisa. Então, vendedor bom não vende tudo, principalmente daqui para frente vai ter especialidades. E a empresa tem que entender, né, que tipo de vendedor eu quero, né? Exatamente. Qual que é o perfil desse vendedor. Até tem empresa que tem uma venda muito técnica, né, Concer? Exatamente. Por exemplo, no ecossistema do agro, que vem muita empresa do agro fazer o acelerador. Às vezes tem lá uma indústria de fertilizante. E aí quem vende pro produtor, o plantador de soja, de café, tal, milho, é um engenheiro agrônomo. E o cara, ele tem que ser mais técnico. Se ele for vendedorzão demais com o produtor rural, o produtor vai falar, esse cara tá só de lábia. Exatamente. Vou comprar dele não. Então, parece que tem produtos e modelos de negócio que você precisa de alguém com menos perfil de vendas. Perfeito. O do agro é o melhor exemplo, acho, talvez, viu? Entendeu? É como tipo assim, porque tem aquele estereótipo do vendedor, né? Sim. Somos nós somos vendedorzão. Exatamente. A gente fala, argumenta e brinca e puxa, não sei o quê, e dá um nó, e dá um ping, e vai pra cima, e volta e tal, e dá um loop no ar, né? O twist carpado. Mas a gente, às vezes numa venda mais técnica, mais sóbria, né? Que você tá frente ali de um público muito criterioso, às vezes pode atrapalhar. O agro, até para quem não sabe, né, em vários segmentos, a indústria, ela tem um profissional extremamente técnico que faz a visita, o follow-up, o acompanhamento, os testes, define a cultura, que vai ser... Faz toda essa parte. Aí, a hora de fazer fechamento, ele passa para a distribuidora. Ele faz a indústria, ela faz o produto, faz o processo de venda e passa, porque a indústria ali ela faz o repasse do produto para lá. Na hora de fechar, eu passo pro meu canal ali. Passa só pro canal de fechamento para lá. Porque ele faz ali o trabalho de acesso, de contato e tal, né? Ele tem os outros produtos para fazer complemento pro fazendeiro. Então isso é tão comum, ele faz 95%. A pessoa, por que ele não faz o fechamento? Porque o fechamento depende depois de follow-up, extensão de produto e tal, que vai pro distribuidor. Então isso é muito comum e é bem clássico. Que outra, assim, sacada prática ou dica bem prática em relação a recrutamento e seleção de vendedor você pode trazer? A segunda etapa depois do recrutamento para mim, que é a questão do onboard, que talvez tenha uma falha tão grande ou até maior do que a própria contratação. Quer dizer, como é que essa pessoa entra e ela adere à cultura, o tempo, e que, como a gente fala, é tempo de rampagem. Como que eu faço para que o vendedor possa, do dia que ele entra na minha empresa, ele possa, no mais rápido tempo possível, estar performando ali 80%, 90%, 100%. Então essa é a definição da rampagem. Quanto tempo eu consigo fazer isso? Dentro disso, existe um alinhamento daquilo que foi na contratação. Então, beleza, contratei, já sei quais são os pontos fortes, fracos, e é muito importante, tá? Quando você está na contratação, tem aquela emoção toda, tem a paixão. É muito, muito importante. Ao dar foi você escolhido. Essa parte aqui é um momento de festa, não. Mas tem que ter um momento nessa parte aqui sobre o que, dentro que da atividade dele, o que ele tem de gap e alinhar antes dele entrar na empresa. Por quê? Porque no final das contas, o que acontece? Mas por que acontece que esse cara que foi escolhido, tão bem feitinho, tal, por que esse cara não performou pra cá? Em geral é desalinhamento de expectativa, que é o que eu falo que é desapontamento. Desapontamento é desalinhamento de expectativa. Mas não é se ele é bom, é o desalinhamento de expectativa. Então, o que esse cara tem de bom e o que ele tem de gap que ele vai ser trabalhado principalmente no onboard, né? Então, por exemplo, esse cara é muito bom, só, cara, pelo seu teste comportamental ou de personalidade, você tem dificuldade em manter um trabalho por muito tempo. Então você acelera muito, você não... Aqui nós temos um processo um pouco mais longo. Então esse é um ponto
em que nós vamos trabalhar nos primeiros 10, nos 20, nos 30 dias de onboard, e esse vai ser um plano seu de ongoing, né, que é aquela continuidade de treinamento. Isso aqui vai ser sempre nas nossas reuniões, que é a rotina, que depois a gente pode falar sobre rotinas. Na rotina nossa de semanal ou mensal, nós vamos voltar sempre nesse ponto. Então, esse é um ponto que eu, gestor, vou estar olhando sempre seu. Por quê? Porque é importante que ele entenda o que ele vai ser cobrado, principalmente de coisas que não é natural dele. Isso, raríssimas vezes eu vejo. Cara, legal, muito bacana, estamos emocionados, vamos vender, vai ser legal você aqui. Só que tem um ponto aqui, que esse é um ponto de atento seu, que não é natural teu, e tudo que não é natural, se ele não for cobrado com frequência, a pessoa volta à sua base, à sua natureza. Então, se ela é desorganizada, se você deixar ela sem cobrar ela, sem ela ter que dar satisfação para alguém, é natural. Passou 5 dias, ela volta. Quem tá escutando, com certeza deve ter alguém na empresa assim. Você cobra ele na segunda. Terça ele vai bem, quarta ele vai bem. Quinta ele volta a fazer a mesma cagada. É coisa mais normal. Por quê? Porque essa falta da rotina sobre o que não é natural dele é o que mais acaba desalinhando. Mas conforme o líder vai cobrando essa pessoa, ela tem que espaçar o erro, né? Sem dúvida. Isso aqui ela tem que fazer isso de forma mais natural. Isso. Então, por exemplo, você não vai fazer o onboard, você tem uma agenda. Então, a gente tem lá a agenda. Então, por exemplo, primeiro dia nós temos 5 atividades. Então, é 1 hora de não sei o quê, 2 horas de apresentação de produto. Então, a gente divide em conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, primeiro, conhecer da empresa, do produto, quem é quem, o que é, os clientes. Depois, as habilidades, vai treinando, ele já sai com o vendedor no segundo dia, fica do lado escutando. Então, nós temos uma rotina de 30 dias, cada dia tem um negócio. Beleza. A partir desse momento, o que é a fraqueza dele, né? Ele vai sendo acompanhado com o time. Então, os primeiros 3 meses dele, ele tem a semanal. Esse cara, conforme ele vai evoluindo nisso aqui, a gente vai espaçando essas atividades. Porque não é meu filho, né? Eu não posso ficar batendo na mesma coisa. Ele tem que tomar conta com isso. O que eu digo assim, né? Que às vezes o empresário, esse gestor comercial, ele vai lá e dá um feedback, ele cobra, ele intervém. Vamos supor, o camarada tá escrevendo muito mal as interações no CRM. Tudo bem, não precisa fazer uma pauta linha a linha, mas não pode ser falei com o cliente, né? Exatamente. Aí você tá piando. Aí você vai lá, pá, dá o feedback. Aí o vendedor melhora. Melhora 1, 2 semanas, 3, depois de um tempo ele volta, cai no erro. Aí muitas vezes o empresário ou o gestor comercial erroneamente pensa, pô, esse cara não muda, esse cara não melhora. Mas se ele tá espaçando o erro, ele tá melhorando. Com certeza. Pode ser que depois de um tempo essa mudança esteja mais consolidada. E aí, pô, o erro fica tão espaçado que parece que nem tem o erro mais. Sabe? Vira exceção. Exato. O erro vira exceção. E não atrapalha mais, sem dúvida nenhuma.